Olá, eu sou o Lucas Zambon. Bem-vindos a mais um dos nossos episódios da websérie Repensando a Segurança do Paciente. Estamos na reta final, quase já nos últimos capítulos. Lembrando que toda essa discussão vem motivada pelos recentes estudos que mostram a incidência de eventos adversos e essa incidência ainda é muito alta. Eu comento isso no episódio de abertura. Se você não viu ou ouviu, depois não deixe de procurar nessa lista dessa websérie. E, continuando nossa discussão, quem hoje vai trazer sua opinião, lembrando que a gente está usando como base um artigo publicado no New England Journal of Medicine sobre a opinião de vários líderes norte-americanos da área da saúde sobre esses dados de segurança do paciente. Quem a gente vai usar hoje como base para essa discussão é o Lee Fleischer. Você sabia que o Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente é também uma consultoria especializada em acreditação? E que vai ajudar a sua instituição de saúde a conquistar esse tão sonhado reconhecimento? São soluções completas e individualizadas de acordo com as necessidades e os desafios da sua organização. Para saber mais, acesse ibsp.net.br. IBSP, referência nacional em consultoria, conteúdo científico e educação para a segurança do paciente. O Lee Fleischer, ele é diretor médico do Medicare, do Medicaid, do serviço Medicaid lá nos Estados Unidos. Para quem não está muito familiarizado com isso, seria o pequeno braço governamental de seguridade em saúde que ocorre financiado pelo governo norte-americano para algumas condições muito particulares, uma população muito restrita, de mais idade, com comorbidades graves, e que tem um papel super importante em termos de saúde pública lá nos Estados Unidos, a despeito de ser uma fatia daquilo que a gente veria aqui no nosso SUS, só para quem não está muito habituado, ter um paralelo, tá? Essa cadeira já foi ocupada, por exemplo, pelo Don Barrick durante o governo Obama, então é uma cadeira de bastante importância. Mas vamos ver o que o Lee Fleischer fala para a gente aqui. E a primeira coisa que ele traz, que eu acho que é super pertinente, porque tem a ver com o momento que a gente vive, né? Olha só o que ele coloca: a deterioração das métricas de qualidade e segurança hospitalar vem desde o início da emergência da Covid-19. E acho que essa fala dele é super importante porque o período da pandemia, e para quem trabalhou principalmente em instituição hospitalar durante o período da pandemia, sabe que nós vivenciamos algo completamente fora da curva em termos de estruturas e de processos. De estruturas porque a gente transformou áreas diferentes em UTI, ocupou materiais, equipamentos que normalmente não eram usados para pacientes críticos, vou dar um exemplo aqui: ventilador para uso em anestesia virou ventilador de UTI. Colocamos pessoas sem capacitação técnica plena em posições para ajudar, auxiliar. A gente fez uma grande dança das cadeiras, então a gente mexeu em toda a estrutura de funcionamento. Os processos mudaram muito, seja por tudo aquilo que a gente não sabia sobre o vírus e sobre a evolução da doença, o medo da contaminação, tudo isso, seja porque a gente tinha que adaptar a realidade a cada novidade que às vezes de um dia para o outro acontecia. Então era muito dinâmico, muito desafiador, muito complicado, e a gente estava lidando com um grau de complexidade altíssimo, com morbidade altíssima, num grau como nunca antes visto ou vivenciado nessa moderna era hospitalar que a gente vivencia desde, principalmente da segunda metade do século XX para os nossos dias atuais. E tem um grande gap da pandemia do ponto de vista de dados de segurança do paciente. A gente infere, a gente consegue imaginar que aconteceu muita tragédia, muita catástrofe, ainda que pese que, diante de um cenário em que a evitabilidade talvez pudesse ser extremamente questionada para eventos adversos, mas o fato é que
a capacidade de identificar, notificar, perceber eventos era extremamente complicada. A gente tem uma grande zona cinzenta no período da pandemia quanto à segurança do paciente. E ele coloca aqui exatamente uma deterioração dessas métricas. A gente não conseguiu ter, e eu duvido que qualquer organização, independente da sua maturidade, conseguiu ter uma visão de segurança do paciente tão regular e homogênea quanto vinha tendo antes da emergência da pandemia. Então a gente tem esse buraco epidemiológico de informação e esses estudos que foram publicados, a gente tem que ressaltar aqui que eles têm dados prévios à pandemia, né? Esses estudos aqui que a gente está usando de respaldo para essa discussão. Então, o que será que aconteceu durante a pandemia com as métricas de qualidade e segurança? A gente não sabe, e a gente não sabe o quanto isso acaba impactando a realidade atual da segurança do paciente, o quanto isso, né, traz a reboque uma deterioração das métricas de qualidade e segurança como um todo. Então a fala dele é muito importante aqui e situa a gente, até do ponto de vista de momento histórico que a gente vivencia, desse pós-pandemia da Covid-19. Mas vamos seguir em frente para ver o que mais o Lee Fleischer fala aqui. A segurança do paciente não melhorou, pois o sistema de saúde continua lutando para implementar as estratégias que identificamos décadas atrás. Isso é uma boa verdade. Isso é uma boa verdade e temos que lembrar sempre que a gente não está colocando, quando esse tipo de fala é colocada, não quer dizer que toda instituição, cada setor, cada profissional representa exatamente a mesma coisa. A gente está tentando dar um olhar macro, um olhar mais sistêmico, pouco particularizado, porque a gente sabe que tem lugares que vão ter mais ou menos maturidade diante de tudo isso que a gente está comentando. Mas ele dizer que a segurança do paciente não melhorou, porque a gente ainda está tentando implementar estratégias que a gente já sabe, é verdade. Talvez um dos melhores exemplos para mim é a questão da cirurgia segura, né, do famoso checklist da OMS, que em muitos lugares ele virou uma burocracia, um item a ser computado e não entrou, não se apropriou o checklist como realmente uma ferramenta de segurança. Então o lugar tem lá um indicador ótimo de que executa, mas o resultado cirúrgico é uma grande caixa de Pandora a ser aberta. Né? E por que eu comento isso? Porque quando a gente pega estudo epidemiológico, a incidência de eventos adversos em cirurgia é altíssima. Em geral, às vezes até o primeiro item, quando a gente qualifica os eventos adversos de um estudo, os eventos relacionados a procedimentos invasivos aparecem como primeiro colocado. Em estudos epidemiológicos que tem alguém lá olhando, checando, computando o dado, levantando, colocando palitinho ali para somar as coisas. E quando a gente vai para a realidade dos hospitais, quase não tem evento cirúrgico, nada acontece, muitas vezes até, nossa, mês passa liso, 1.000, 2.000 cirurgias e nenhum evento adverso, muito estranho. E não acho que isso seja porque, não, a gente aplica o checklist. Porque o checklist, se ele não é adaptado para cada cirurgia, para cada situação, ele cobre algumas situações muito específicas, né, como a infecção de sítio cirúrgico, a retenção de material, mas isso não prevê todas as possibilidades de evento adverso. Né, longe disso, inclusive o OMS deixa isso muito claro, o checklist ele não elimina os problemas de segurança do paciente no âmbito cirúrgico. Mas por que eu estou usando esse exemplo? Porque a gente tem um estudo lá atrás que respaldou o uso do checklist, né, um estudo quase experimental ali de antes e depois, super famoso, que foi capitaneado ali pelo Otto Gawande da Harvard, e depois estudos subsequentes não mostraram a mesma consistência de resultado e a grande discussão sempre foi da cultura do ambiente, de como foi aplicado o checklist. Então, isso ainda é uma realidade muito clara para a gente. Então, a gente tem que saber o seguinte, daquilo que a gente já sabe que funciona, a gente não tem alta confiabilidade na execução. Isso é um ponto muito importante. De novo, um olhar aqui é sistêmico, olhar macro. Não é particularizado, porque tem lugares que tem consistência e a gente não está entrando no mérito disso. Pelo contrário, que bom que temos lugares que façam isso, mas isso ainda não é a regra. Mas vamos lá, porque ele cita agora uma coisa muito legal. A cultura da aviação e a padronização de procedimentos evoluíram ao longo de décadas de mudanças regulatórias e mudanças nas melhores práticas. Então, a gente já puxa aqui
nosso grande benchmark, né, que é a aviação, e toda essa padronização que a área da saúde passou a ter, porque antes era uma bagunça, gente, vamos ser muito honestos, na área da saúde era uma anarquia, quase uma anarquia. Passou a padronizar as coisas muito nas últimas 2 décadas, né? Então ele comenta que tudo isso aconteceu, mas esse nível de padronização e cultura de segurança profundamente arraigada, onde? Na aviação, não existe rotineiramente dentro ou entre hospitais. Ou seja, isso não é uniforme na área da saúde como é na aviação. E ele justifica, pois seus equipamentos, processos ou normas de comunicação não são uniformes e cada cultura pode ser única. Isso aqui é muito interessante, porque quando a gente olha a aviação, a questão da cultura de segurança vem desde as agências regulatórias até ali o cara que aperta o parafuso da roda direita do avião. Então, existe uma cultura de segurança que ela é totalmente transversal, de ponta a ponta no sistema da aviação. Então, desde criadores de políticas, as empresas, as pessoas, isso já tem algumas décadas, não nasceu da noite para o dia, isso vem ali da virada dos anos 1970 para os anos 1980, principalmente com a instituição do Crew Resource Management, que hoje já é Corporate Resource Management, toda a incorporação tecnológica que os aviões passaram a ter, que potencializaram a segurança. E isso tudo envolve o quê? Padronização, né? Uma aeronave é uma aeronave do mesmo jeito em todo lugar, como que a torre de comando se comunica com o avião é do mesmo jeito em todo lugar do mundo. Então, estou falando aqui de várias padronizações, de toda uma cultura, ela acontece de forma muito uniforme. É muito provável que você saia de uma empresa aérea e eventualmente trabalhe em outra, e a despeito de ter algumas coisas muito particulares de uma empresa para outra, que é óbvio, não é xerox, né? Fotocópia uma da outra, mas, sem sombra de dúvida, há um arcabouço ali, um esqueleto, um framework, como você quiser chamar, que é para todo mundo é igual. Tá? Então, as coisas se conversam entre empresas. Na área da saúde, não. É muito provável que você, eventualmente, trabalhe no hospital, vá para outro e vivencie ambientes culturalmente muito distintos. E isso é péssimo, porque isso torna anárquica a questão da cultura de segurança do paciente dentro da área da saúde. E é muito difícil você fazer as pessoas agirem da mesma forma, se aculturarem, sendo que cada lugar exige uma coisa, cada lugar pressiona de um jeito, para cada lugar o direcionamento é de um jeito, então isso é muito ruim para a área da saúde. Essa questão a cultura de segurança não ser minimamente uniforme e homogênea entre as instituições. É uma coisa muito desafiadora, muito mesmo, a gente pensar nisso. Mas é óbvio que tem que estar presente no nosso pensamento essa ideia. Né? E aí vem um pouco daquilo que você provavelmente vai ouvir em outros episódios aqui, da falta. As questões mercadológicas, políticas, elas impactam tremendamente nessa questão interinstitucional. Tá? E a gente tem que ter pelo menos clareza disso, ainda que a solução não seja uma coisa simples e fácil de executar, tá bom? Mas o Lee Fleischer conclui aqui dizendo que incluir o uso de engenheiros, especialistas em fatores humanos, arquitetos de software, psicólogos organizacionais, entre outros, provavelmente isso ajudaria muito. O Lee Fleischer é outro desses líderes de saúde norte-americanos aqui, assim, provavelmente, se você não ouviu, vai ouvir nos outros episódios, você vai pegar esse mesmo conceito, essa mesma ideia de que a saúde precisa buscar fora da saúde apoio. A gente não consegue se bastar dentro de nós mesmos, porque nós não podemos ser benchmarking entre nós. Esse é o grande ponto. São raríssimas exceções, ilhas de excelência, às vezes ilhas de excelência até de uma unidade dentro de um hospital é que se destacam nessa questão da segurança do paciente. Pequenos redutos, muito isolados, têm um grau de excelência de muitas coisas, e isso é uma fatia tão pequena daquilo que é
a interface do paciente com o sistema, que é pouco representativo. E isso significa que a gente precisa de muito apoio externo para fazer tudo chegar num patamar mínimo que a gente almeja em termos de qualidade e segurança. Até por conta disso, né? Quando a gente busca, às vezes, no par, e quando eu digo no par aqui, organizações que têm seu mesmo nível, né, com condição econômica, posicionamento, status dentro do sistema de saúde parecidos, às vezes você vai buscar a solução de quem também não consegue fazer dar certo. Acho que é um pouco disso. Não que não existam bons exemplos, bons cases, mas a gente tem que conseguir ir além e ser humilde de falar assim, poxa, a gente da área da saúde não é suficiente naquilo que a gente sabe, a gente nem tem essa bagagem na nossa formação. Né? Imaginem que a gente tem o conteúdo de segurança do paciente proposto para as graduações pela OMS e um documento que tem um pouco mais de uma década, tem uma década e meia praticamente de publicação, e é óbvio que isso não está incorporado ainda nas graduações atuais, mas se eu pegar toda a bagagem dos profissionais que já estão no mercado há muito tempo, eles sequer tiveram formação nisso. Então imagina fazer toda essa costura, sendo que a gente não tem essa bagagem já de base dos profissionais, não só de saúde, mas de todo mundo que trabalha na área da saúde, porque eu estou falando também de gestor, não é só a gente formado com medicina, enfermagem, farmácia, psicologia, etc., que a gente está falando, de todo mundo que tem interface na área da saúde. Então é super pertinente que a gente busque apoio em outras ciências, em outros conhecimentos que não o nosso, que é muito bom, serve para muita coisa, mas ainda não é capaz de resolver sozinho tudo da segurança do paciente. Uma fala muito importante essa do Lee Fleischer, elementos aqui super importantes, notem que conversam bastante com a nossa realidade aqui, e mais um pouco de tempero para essa nossa reflexão. Eu espero muito aqui que vocês estejam gostando, pessoal. E não deixem de acompanhar os episódios finais, ou não deixem de assistir ou ouvir todos eles, porque tem um conteúdo super bacana aqui para vocês. Até os próximos. Tchau, tchau.